Aí galera, antes da gente continuar, deixa eu mostrar pra vocês aqui que algumas pessoas estavam me perguntando sobre páginas do Facebook. Até se você quiser que eu traga mais conteúdo sobre isso, né, focado mais na produção de vídeos curtos ali pro Face, que é totalmente diferente do YouTube, né, a produção é outra pega, eu posso trazer pra vocês. Mas deixa eu te mostrar aqui uma das páginas que eu tenho, que é essa página aqui, que ela fez agora, vamos colocar aqui no mês de, mensalmente, mês de julho. Ela fechou com 7 milhões de visualizações, um pouco mais do que 7 milhões. Aí tem as outras métricas aqui que não fazem tanta diferença, mas enfim. O que importa? 7 milhões aqui. No YouTube, para te fazer 7 milhões de visualizações com vídeos longos, é outra história, muito mais difícil fazer isso aqui no mês, né? Não é impossível, mas é mais difícil. Mas no Facebook, Deus, com vídeos curtos não é tão complexo quanto no YouTube. Não é fácil, mas também não é tão difícil. Quanto que dá em dinheiro isso aqui? Vamos ver aqui, ó. A gente clica em ganhos. Fechou em 2021. 7 milhões de visualizações em valores 2021. Isso aqui é dólar, tá, galera? Vamos ver quanto que fica isso aqui. 2021 com 66 vezes, vamos fazer o dólar a 5,40 que está hoje. Aqui a gente está falando 10.916, quase 11 mil reais. Então, uma página no Facebook com 7 milhões de visualizações, ela equivale a mais ou menos, dentro do nicho que eu estou fazendo nessa página aqui, né? Eu tenho outras também, diferentes. Essa aqui, 2 milhões de visualizações, 7 milhões de visualizações, 2 mil dólares. Mais ou menos quase 11 mil reais. Valor bom, né? Então assim, ó. Fazer vídeo pro Facebook, vídeo curto ali, ele é totalmente diferente de você fazer vídeo pro YouTube. É outra história, totalmente diferente, tá? Então assim, se você quer aprender a fazer exatamente como eu fiz para monetizar essa página aqui, essa página monetizou no segundo mês, em 45 dias na verdade, tá? E já tá ganhando esse valor. Eu vou deixar aqui embaixo um link no treinamento que eu lancei, que ele é específico para Facebook, tá? Não tem nada a ver com o YouTube, é para Facebook. Então, se você quer aprender como que eu fiz, exatamente o passo a passo que eu utilizei para fazer esse valor aqui em 30 dias, clica nesse link e entra no meu treinamento lá. Ele está em promoção, porque é promoção de lançamento, tá? Daqui a pouco ele vai subir o valor. Beleza? Galera, vamos falar hoje sobre roteiro, tá? Tem muita gente que tem dúvidas sobre roteiro, se pode utilizar IA para criar roteiro. A gente vai tirar todas essas dúvidas e outras durante esse vídeo. Uma coisa que você precisa entender: o roteiro é uma das partes mais importantes do seu vídeo. O roteiro é uma das partes mais importantes do seu vídeo, não esqueça isso. É o que vai ser um dos diferenciais na hora que o YouTube for analisar o seu canal, tá? Aquela história de ficar copiando o roteiro do amiguinho não dá certo mais. Até no passado, ali 2024, 2025, dava certo. Hoje em 2026 não, você tem que criar o seu próprio roteiro, beleza? Entendeu isso? Então vamos continuar. Não sei se você já reparou que muitos roteiros ali que são gerados por IA, eles têm aquele tom artificial que de alguma forma ele soa vazio. Não é falta de informação, não é falta de variação. O que hoje eu vou te mostrar é exatamente o que muda entre você fazer um roteiro que é 100% robótico e um roteiro que prende o espectador do início ao fim. Então a minha sugestão para você é o quê? Fica até o final do vídeo, que eu vou fazer um checklist para você aplicar em qualquer vídeo, de qualquer nicho, e fazer os seus roteiros aí se destacarem. Então antes da gente continuar, não esquece, vou pedir um negócio para você, não custa nada. Deixa um like no vídeo, se inscreve no canal, deixa o like, se inscreve no canal e deixa um comentário aqui embaixo sobre alguma dúvida que você tem sobre canais Dark, que eu vou te responder, beleza? Não esquece, se inscreve, deixa o like e deixa um comentário aí. Tudo de graça, não custa nada, você vai fazer isso bem rapidinho. Primeira coisa que você precisa entender, o problema não é ferramentas de IA em si. Quando você pede um roteiro para qualquer uma delas, Claude, GPT, enfim, ela entrega o padrão mais comum, que geralmente ele é o quê? É linear, ele é uniforme, ele é o quê? Previsível.
Isso é assim porque ela não guarda a memória dos seus roteiros anteriores. Então, toda vez que você pede um texto novo, ela tende a fazer o quê? Repetir a mesma estrutura, o mesmo ritmo, os mesmos tipos de frase que ela já utilizou. E aqui está o ponto que pouca gente entende, que só colocar uma instrução no comando tipo varia a estrutura, não repete o padrão anterior, não resolve nada. Ou às vezes as pessoas fazem muito, tenho certeza que se você trabalha com o canal da Arco, você já fez isso. Escreva como um ser humano, né? Não funciona, galera. Não é bem assim que funciona. E você vai entender no decorrer desse vídeo. Então, assim, se você pedir para ela seguir por exemplo, 5 modelos diferentes de abertura, na prática ela vai fazer o quê? Ela vai, de alguma forma, misturar os cinco tipos e usar sempre a mesma combinação. Isso acontece porque a decisão de variar não pode vir de dentro da própria ferramenta. Ela precisa vir de quê? De você, no caso de mim, de quem está criando o vídeo, né? De fora. Direcionando cada vez mais a escolha diferente. O que eu estou querendo dizer com isso? O resultado de um roteiro sem essa direção externa, humana, é sempre o quê? Um roteiro muito parecido. O parágrafo vai ficar o quê? Do mesmo tamanho, o tom ele vai ser neutro, do início ao fim, não vai ter nenhuma opinião, não tem nenhuma reação, nenhuma quebra de ritmo, que é o que geralmente um ser humano faz. É um texto que informa, mas não conversa com quem está assistindo. E isso o YouTube não permite, tá, galera? Não permite. Beleza. Antes de eu entrar na parte de escrita em si do roteiro, que é o que você provavelmente quer aprender, deixa eu voltar só um passo para trás. Por quê? Porque um bom roteiro, ele nasce de um bom planejamento do canal. O que eu quero dizer com isso? Todo canal, ele parte do quê? Do nicho, que é o tema geral do canal, ou seja, a área que você vai atuar, né, no seu canal. Vamos supor que o seu canal seja um canal de culinária. Dentro desse nicho, você define um tópico principal, que é um específico, tipo receitas rápidas do dia a dia. Só que ficar preso só nesse tópico de vídeo após vídeo, fazendo sempre a mesma coisa, é um dos jeitos mais rápidos de deixar o canal repetitivo. Tanto para quem assiste, quanto para qualquer sistema que analisa o padrão do seu conteúdo. E é aqui então que entram o quê? Os subtópicos ou subnichos, né? Tem gente que conhece por subnicho, eu gosto de chamar de subtópicos. A partir de receitas rápidas do dia a dia, você consegue fazer o quê? Desmembrar em uns 5 subnichos, por exemplo. Receitas doces, receitas salgadas, substituições de ingredientes, dicas de técnica, receitas econômicas, enfim, dá para explorar muito esse nicho. Cada um desses subnichos é amplo o suficiente para render vários vídeos ao longo do tempo. E você então não vai ficar preso falando sempre as mesmas coisas. E é só depois de escolher um subtópico, subnicho, que é que você chega no tema específico daquele vídeo. Dentro de receitas econômicas, por exemplo, um tema pode ser um jantar completo por menos de, sei lá, 20, 30, 40, 50 reais. No vídeo seguinte, em vez de fazer outra receita econômica, você pode ir para um tema dentro de dicas de técnica, de culinária. Né? Essa alternância é o que evita que o canal ele pareça travado num assunto só, que ele não fica o quê? Repetitivo, que é uma coisa que o YouTube não gosta. E de quebra, ele ainda abre caminho para alcançar um público novo dentro do mesmo nicho, que é o que você quer. Beleza? Então assim, se um subtópico específico começar a performar muito acima dos outros, tudo bem. A nossa tendência é focar mais nele por um tempo. Isso não é um problema, é natural, né? Só não vale abandonar completamente os demais, porque um canal que vive só de um subtópico, só de um subnicho único, ele acaba caindo na mesma armadilha do quê? Da repetição. E aí já começa a entrar num campo bem perigoso, que o YouTube não gosta. Então, recapitulando rapidinho, nicho é a área geral do seu canal, tópico é o recorte principal, subtópico ou subtítulo, subnicho é a frente que você alterna. Definindo isso, aí sim entra a parte do roteiro, entra a parte escrita, que é sobre o que eu quero falar com você agora. Primeira coisa que você pode variar dentro de um roteiro é como o vídeo começa, a introdução. O que eu quero dizer com isso? Presta bem atenção. Às vezes você pode abrir o seu vídeo se apresentando.
às vezes com uma pergunta direta, às vezes, por exemplo, com um trecho lá do meio ou do fim do próprio vídeo, para gerar o quê? Curiosidade. Às vezes contando uma historinha curta, que depois se conecta com o tema principal do vídeo. E isso importa por dois motivos, galera. Primeiro, porque um canal que sempre abre do mesmo jeito, ele soa o quê? Automatizado. É um padrão fácil de perceber, que a gente percebe. Imagina uma IA, imagina a IA do próprio YouTube. Segundo, porque a abertura é o momento de maior risco de abandono de um vídeo. A maioria de quem sai do vídeo sai justamente nos primeiros segundos. Por quê? Porque se arrepende do seu clique. Isso é um problemaço, porque daí sua taxa, né, a sua taxa de permanência no vídeo diminui muito. Então, assim, prender a atenção logo ali, no começo, é o que garante que a pessoa chegue no resto do seu conteúdo. Deixa eu te dar um exemplo, assim, para ficar mais claro. Ainda pensando nessa opção de canal de culinária que eu mencionei. Uma abertura assim com pergunta. Seria algo tipo assim: você sabia que o jeito que você tempera a carne pode estar estragando o sabor sem você perceber? Olha só, isso é uma pergunta, é uma forma de fazer uma abertura. A abertura de promessa seria assim: nos próximos minutos eu vou te mostrar um único truque que faz esse molho ficar cremoso, sem precisar de creme de leite. E quase ninguém sabe disso. Olha só, já mudou totalmente o tipo de abertura. A abertura de história curta seria: semana passada eu tentei fazer uma receita usando só ingredientes que já tinha em casa e o resultado me surpreendeu tanto que eu resolvi gravar para vocês. Já mudou totalmente a abertura. Ou uma abertura polêmica seria algo tipo: eu vou falar uma coisa que boa parte dos canais de culinárias não tem coragem de dizer. Aquele tempero pronto que todo mundo usa só disfarça a comida mal feita. Olha só, um outro tipo de abertura. Uma abertura com trecho de impacto, que é um dos tipos que eu mais utilizo. É você cortar um pedaço mais para frente do vídeo. Tipo o momento em que o prato fica pronto e você prova na frente da câmera. E só depois volta para o início do preparo. Segura muita atenção na pessoa, porque a pessoa quer chegar nesse momento. Então assim, o que você precisa fazer? Montar uma lista com uns 4, 5 tipos de abertura que fazem sentido para o seu nicho. Guarda em algum lugar que seja acessível e cada vídeo você escolhe conscientemente um tipo de abertura diferente do que você usou da última vez. Não deixa isso para a IA, não deixa que a IA faça isso, você dá o comando para ela. Depois de um tempo, vale a pena você revisar qual foram, né, as aberturas que performaram melhor, e aí você pode, de certa forma, utilizar mais, mas não somente a mesma, tá? Beleza, resolvida a abertura, bora para o próximo ponto, que é o quê? A distribuição de chamadas para ação ao longo do vídeo. Toda produção de conteúdo, ela tem o quê? Uma CTA, que é o quê? Pedir like, pedir inscrição, pedir conteúdo, indicar um link, sugerir que a pessoa reflita sobre algo, enfim, vários tipos de CTA. O erro mais comum é jogar isso de forma aleatória no seu vídeo. Não pode ser assim, sem pensar em que momento do vídeo a pessoa está. A lógica que funciona bem é essa. No início, prioriza o quê? CTA mais leve, que é de engajamento, like, comentário, inscrição, porque ali você ainda está conquistando atenção e não quer arriscar tirar a pessoa do vídeo com um pedido, por exemplo, mais custoso. No meio, depois que a retenção já está mais consolidada, aí você já pode meter ali uma CTA de conversão, tipo link externo, que é uma coisa que eu utilizo muito, indicação, oferta, enfim. E no final, quando resta público, quando já está só o público, já que você está mais engajado com o seu vídeo, você reforça a chamada mais importante para o seu objetivo do momento, que é o quê? Pode ser a mesma que você já fez antes ou uma nova, aproveitando que quem chegou ali, quem mais se conectou com o seu conteúdo, provavelmente vai fazer aquilo que você está pedindo. Show! Então já vimos a abertura e já vimos a CTA. Agora um ponto que muita gente esquece, que é colocar a sua própria voz dentro do roteiro. Colocar a sua própria voz dentro do seu roteiro não quer dizer que você vai utilizar a sua voz, tá? Aí você já vai entender. Todo canal que sou humano, ele tem um ponto de vista em algum momento do vídeo. O criador, por exemplo, comenta algo, discorda ali de alguma ideia, reage com surpresa, solta às vezes uma piada, compartilha uma experiência própria, enfim.
Não precisa ser constante, né, nem forçado. Só precisa aparecer em alguns pontos estratégicos do seu roteiro, de forma coerente com a personalidade do canal. E é isso que diferencia um vídeo que informa de um vídeo que conversa com quem está assistindo. E é justamente o que fica de fora quando alguém usa um roteiro totalmente automatizado, totalmente feito, por exemplo, lá no Cloud. Agora eu vou te mostrar um ponto que é um dos mais simples de aplicar e que faz mais diferença de todos, que é o que? A variação de pessoa gramatical. Isso aqui eu preciso que você preste bastante atenção. Repara na diferença entre esses dois trechos, tá? Que eu vou contar exatamente a mesma informação, só que de formas diferentes. Na primeira versão, só em terceira pessoa. Por exemplo, a empresa entrou em colapso financeiro ao longo de 3 anos. Diversos fatores contribuíram para a crise. A folha de pagamento tornou-se insustentável. Ao mesmo tempo, disputas internas entre os sócios enfraqueceram as decisões estratégicas. Os investidores perderam a confiança. Veja bem, essa versão é clara, é informativa, mas é impessoal. Parece então ali um relatório lido em voz alta, sem posicionamento, sem interação com quem tá ouvindo, beleza? Agora, olha a segunda versão, com variação de pessoa. A empresa começou a afundar ao longo de 3 anos, pressionada por dívida, briga interna e decisões erradas, uma atrás da outra. Agora pensa comigo, como é que uma empresa avaliada em bilhões chega nesse ponto? Não é da noite para o dia, é um desgaste que vai corroendo por dentro. A folha de pagamento virou um peso impossível de sustentar. Os sócios brigavam por controle enquanto a empresa perdia o rumo. Eu particularmente acho impressionante como quase nunca é um erro único que derruba uma empresa gigante. É sempre uma sequência de decisões ruins que ninguém quis admitir a tempo. Repare no que mudou. A informação ela é praticamente a mesma, mas agora tem terceira pessoa para entregar o fato. A folha de pagamento virou um peso. Tem segunda pessoa para puxar o espectador para dentro da narrativa. E tem primeira pessoa para fazer opinião própria. Eu particularmente acho impressionante. Você percebe a mistura? Essa mistura é o que faz o texto, né, o roteiro, parecer contado por alguém e não narrado por uma máquina. Não foi só uma IA que fez, teve o seu toque humano. Ou seja, na prática, a entrega da informação e contexto geralmente fica em terceira pessoa. A chamada para ação e provocação fica em segunda pessoa. E o momento de opinião ou experiência pessoal fica em primeira pessoa. Você não precisa fazer isso em todos os parágrafos, né? Obviamente. Só precisa garantir que essas 3 apareçam ao longo do roteiro, de forma natural, sem concentrar tudo em um bloco só. Não adianta colocar tudo isso no mesmo parágrafo. Então vamos recapitular rapidinho tudo que a gente viu até aqui. Um roteiro que parece feito por gente de verdade, normalmente tem 5 camadas trabalhando juntas. Planejamento de conteúdo, que alterna entre subtópicos, abertura que varia de vídeo para vídeo, blocos de CTA, posicionamento para o momento certo, ponto de opinião espalhado de forma consistente durante o vídeo e mistura de primeira, segunda, terceira pessoa ao longo do roteiro. Nenhuma dessas camadas sozinha ela resolve o problema. Então é o que? É a combinação delas que faz toda a diferença. Então antes de dar como pronto o seu roteiro, pergunta para você mesmo. O tema desse vídeo está dentro de um subtópico diferente do último que eu publiquei? A pessoa gramatical varia entre eu, você e ele ou ela de forma proposital? Tem algum momento de opinião ou posicionamento claro? A CTA respeita o momento do vídeo? Leve no início, mais direta no meio e reforçada lá no final. A abertura é diferente da que eu usei no vídeo anterior, né? O fechamento reforça a chamada que mais importa para o meu objetivo agora. Se a resposta para alguma dessas perguntas for não, volta, dá uma ajustada no seu roteiro antes de você gravar. É esse tipo de detalhe que separa um conteúdo genérico escrito só pelo Cloud de um conteúdo que realmente prende a atenção das pessoas e foi escrito por uma IA, mas com o quê? Com um toque humano. Você percebe a diferença? Então é o seguinte, se você quer aprender mais sobre Canal Dark, eu vou deixar o link dos meus treinamentos aqui embaixo. Tá? Eu tenho treinamento só para canal de animação, tem um treinamento que ele abrange todos os tipos de nichos e também agora tem o lançamento do nosso treinamento para Facebook, que é outra pegada totalmente diferente. Os 3 links vão estar aqui embaixo.
Se você quiser aprender mais, então, sobre a criação de conteúdo, clica neles e vamos lá para dentro que tem muita coisa para você aprender legal, beleza?